Vamos voltar um pouco no tempo. Quando começou no ramo de limpeza profissional, Laércio Oliveira datilografava pilhas de cartas sozinho em uma pequena sala para oferecer os serviços da empresa que ele criou em 1983. O negócio cresceu e hoje, 35 anos depois, o grupo é formado por empresas de diversos segmentos, que empregam 5.000 funcionários. Empresário, presidente da FEComércio e deputado federal, Laércio Oliveira está no Memórias de Sergipe para contar sua história de vida. Meu nome é Laércio José de Oliveira, o nome de meu pai é Laércio Lopes de Oliveira e o nome da minha mãe é Inês Lopes de Oliveira. Eu sou de uma família de 7 irmãos. Comecei a trabalhar cedo na vida, muito cedo, com 14 anos de idade, para poder ajudar numa família que tinha muita necessidade, passava muitas dificuldades. Meu pai era um operário, trabalhava na Companhia de Eletricidade de Pernambuco e um dia ele me chamou e disse assim: meu filho, eu acho que você precisa trabalhar. Preciso arranjar um emprego para você, que você precisa ajudar no orçamento de casa. Porque as coisas estão muito difíceis, seus irmãos estão pequenos e eu tenho tido muita dificuldade no orçamento da família. E você que acompanha sua mãe no supermercado e na feira, você percebe que cada semana que passa a gente compra menos, porque infelizmente eu não tenho condição de dar a vida que eu gostaria de dar, de oferecer a vocês. Então, eu vou arranjar um emprego para você. Nesse período, eu já tinha, eu já me virava. Eu sempre gostei de ganhar dinheiro. Então, eu já trabalhei na feira, por exemplo, já fiz carrego na feira, porque eu ganhava um dinheirinho. Já derrubei, inclusive, feira de clientes, que eu era muito pequeno, né? Eu tinha 12 anos de idade, me achava homem a tal ponto de colocar um balaio na cabeça e carregar uma feira para a casa de alguém que muitas vezes era 300 quilômetros, 200 metros, 300 metros. E uma vez eu derrubei a feira de uma pessoa porque me faltaram as forças e eu não tinha como sustentar mais o balaio na cabeça. Então, foi um momento assim, hoje é divertido, mas foi um momento muito traumático. Eu levei uma bronca enorme da dona que estava me acompanhando. Mas, enfim, nas festinhas que tinha no bairro que eu morava, lá em Olinda, em Pernambuco, que era um bairro muito distante, era uma vila da Coab, recém-inaugurada, e a diversão que a gente tinha lá era futebol. E a comemoração do São João e do São Pedro. E nesses eventos eu criava alguma coisa, um isopor para vender um refrigerante, para vender qualquer coisa, contanto que eu ganhasse um dinheiro. Fazia carrinhos usando lata de leite ninho, fazia ralador usando uma lata de óleo invertida, batia com prego, e transformava aquela lata aberta em um ralo para poder ganhar dinheiro. Mas, mesmo assim, eu estudava. Eu sempre acreditei na minha vida que a minha chance era se eu estudasse. Era através da educação que eu achava que eu encontraria a oportunidade para ter uma vida melhor, para oferecer aos meus irmãos e principalmente aos meus pais uma vida melhor, da minha parcela de contribuição. Eu sou o segundo, eu tenho 7 irmãos, tenho uma irmã mais velha do que eu. Então, assim, muito cedo eu assumi responsabilidades na minha vida. Quando meu pai arranjou um emprego, um certo dia ele chegou em casa e disse que tinha arranjado um emprego, eu seria office boy. E nesse período, antes de começar, uns 3 dias antes, meu pai me pegou, me colocou num ônibus, me levou no centro da cidade do Recife e foi me mostrar as principais avenidas. E ele disse: olha, meu filho, as coisas devem acontecer por aqui, os bancos estão concentrados nessa rua tem um comércio, enfim, me explicou um pouco a cidade e eu fui trabalhar numa empresa de seguros
fazendo serviços de office boy. Foi assim, muito legal. Eu transferi a minha escola, eu já tinha concluído o ginasial à época, estava fazendo o curso de contabilidade, e eu fui fazer curso de contabilidade porque eu sabia que era a oportunidade que eu tinha de arranjar um emprego assim que eu concluísse o curso, que era exatamente o curso de técnico em contabilidade. E a vida seguiu e eu trabalhei bastante. Me lembro assim, com muita alegria, duas coisas que eu era muito fã. Era de comer cachorro-quente na rua e de Roberto Carlos. Então, o meu primeiro salário que eu ganhei, eu comprei um LP de Roberto Carlos, porque até então eu só conseguia ouvir através do rádio. Meu pai sempre teve rádio, meu pai gostava muito de rádio e eu embalei muitas noites da minha vida ouvindo as músicas através do rádio. Então, isso para mim foi uma conquista maravilhosa. E eu sabia que aquelas músicas todas, aqueles momentos que eu vivia, me fazia muito feliz, aliado a jogar futebol com os amigos e estudar, sempre estudar. Acho que na minha vida estudar sempre esteve em primeiro lugar. E um dos salários que eu comprei, eu quis comprar um gravador, porque um gravador eu também teria a oportunidade de gravar as fitas cassete e poderia ouvir as músicas que gostava. E eu embalei a minha vida toda nessas canções. Até hoje eu digo aos meus filhos, eles até acham engraçado quando eu digo, não, eu sou fã de Roberto Carlos, porque a minha vida toda eu sempre pautei os meus momentos felizes ouvindo exatamente as músicas de Roberto Carlos, como eu faço até hoje. Só que hoje eu tenho um mix maior, tem muitos outros bons artistas que eu também acompanho. Mas assim, eu acho que sim, na vida todo mundo nasce para construir o seu destino. Cada um faz o seu caminho. Não importa se você tem condição, se você não tem, se você nasceu num berço rico, se você não nasceu num berço rico, o futuro seu você constrói. E eu fui construir o meu futuro. Eu era office boy, mas nesse intervalo eu fui fazer um curso de datilografia. Eu não tinha dinheiro, foi antes de trabalhar como office boy até. Eu não tinha dinheiro para fazer o curso de datilografia. E minha mãe foi vender picolé nessas partidas de futebol que tinha no bairro principalmente. E minha mãe juntava o dinheiro que ela colocava em cima da geladeira, debaixo de um pano, que ela forrava a geladeira em cima e colocava um pinguim em cima. Quem é da minha geração lembra da história do pinguim. Todas as casas tinham um pinguim em cima da geladeira. Esse é um fato que me marca muito, muito, muito. Porque todo mês precisava pagar a escola de datilografia Santa Terezinha, me lembro até hoje. E todo mês minha mãe puxava as moedas e juntando, disse, meu filho, vamos ver se dá para pagar. E graças a Deus todo mês dava para pagar a minha matrícula no curso de datilografia. E aquele sacrifício da minha mãe e a disposição do curso, de fazer o curso, eu sabia que eu não poderia perder aquela oportunidade. E eu tinha que ser o melhor. Eu tinha que dominar aquele equipamento, porque dele eu teria a chance de extrair um emprego melhor para mim. E eu fui o primeiro lugar no curso de datilografia. E durante muito tempo eu fiz da arte da datilografia, eu fui muito bom, muito competente nisso. E foi exatamente aquele momento da datilografia que me levou a conseguir o primeiro emprego público. Aí eu já tinha 17 anos de idade, já estava concluindo o curso de datilografia. Antes de completar os 18 anos, eu vim passar umas férias na casa de um tio meu aqui em Aracaju, e ele perguntou se ele arranjasse um emprego para mim, se eu moraria aqui em Aracaju com ele. E ele arranjou um emprego e eu vim morar aqui com ele, e a minha vida seguiu exatamente aqui. Mas, na minha vida, na cidade do Recife, em Olinda, eu passei momentos que foram muito, muito sofridos, muito
muitos momentos tristes assim, pela condição que a gente tinha. Meu pai, além de ser um funcionário público, ele era aquilo que se chamava na época de contínuo. E tudo era muito difícil, tudo era complicado. Mas meu pai sempre pautou a gente para a educação como única saída para dias melhores. Meu pai, mesmo não sendo um homem esclarecido em termos de leitura, meu pai sempre levou o jornal para casa todos os dias. Hoje eu tenho paixão pelo jornal. O jornal físico. Eu não tenho muita prática de internet, eu não gosto muito de ler o jornal nas redes sociais. Eu gosto do jornal físico. E isso eu agradeço a meu pai, porque foi ele que chegava em casa todo dia, ele colocava o jornal lá em um lugar. E todo dia eu pegava o jornal, que eu gostava de ler as notícias. Então, assim, meu pai era carpinteiro também, de formação, aprendeu com meu avô. E os bancos de lá de casa, a mesa da minha casa, durante muitos anos, a gente usava os bancos e as mesas que a gente não tinha condição de ter cadeira, eram feitas por meu pai. Ele sempre cuidou com muito carinho da nossa casa, mesmo sendo simples, mesmo sendo uma casa humilde, mas meu pai sempre ensinou a gente a celebrar o Natal, a celebrar o São João, a ir para a igreja, a ter uma igreja para frequentar, a ter uma religião. Eu sou presbiteriano desde os meus primeiros dias de vida. Eu fui batizado na igreja presbiteriana. Então, assim, isso são marcas muito profundas que formou exatamente o homem que sou hoje, mesmo vivendo todos esses momentos difíceis, mas que não são momentos assim, são tristes, mas não são sofridos. São tristes, mas não são vergonhosos, porque isso me formou, serviu para que eu aprendesse a viver com um pouco e hoje numa condição de vida muito melhor. Eu já vivi experiências assim muito tristes, que meu pai dava um dinheiro à minha mãe para ir fazer o supermercado, e ele dizia, e eu já ouvi duas ou três vezes eu ouvi minha mãe dizer: mas Laércio, isso aqui não vai dar para fazer a feira. Aí ele virou para minha mãe e disse: mas eu só tenho isso para fazer. E eu ia para a feira com minha mãe, e muitas vezes, como uma criança, né, que eu era um adolescente, eu dizia: minha mãe, deixa eu botar uma goiabada. E aí minha mãe deixava: pode colocar a goiabada. E muitas vezes a goiabada voltou, porque não tinha dinheiro para... Não dava, quando fazia a conta, só passou a conta, não tem como fazer. Então, assim, são marcas profundas, mas que deixam um ensinamento muito forte para a gente, sabe? E é nesses momentos assim difíceis que a gente pensa assim: poxa vida, eu preciso encontrar uma saída. E a vida seguiu e tudo passou, e já chegando em Aracaju, eu me lembro que uma vez, aí já é bem mais à frente, eu me tornei empresário uns tempos depois, daqui a pouco eu conto essa parte, mas tem uma marca muito forte, um momento muito forte, que eu ganhei assim um negócio, e esse negócio foi muito bom para mim, para a minha empresa, para o começo da minha empresa, e eu cheguei, quando eu recebi o resultado daquele trabalho que fiz no mês, eu cheguei para minha mãe e fui buscar ela em casa e disse: minha mãe, vamos ali. Aí minha mãe disse: aonde? Disse: vamos dar uma volta aqui. Aí eu já tinha um carro, botei ela dentro do carro e fui com ela no supermercado. Cheguei no supermercado, Bom Preço estava recém-inaugurado na Avenida Francisco Porto. Aí entrei com ela lá e disse: o que é que a gente veio fazer aqui? Aí eu disse: vamos aqui fazer um supermercado? Aí ela disse: mas eu não estou precisando de nada. Aí, vamos fazer um supermercado? Custa nada a gente comprar uma coisinha? Sempre precisa de alguma coisa em casa. Ela disse: não estou precisando de nada não. Não, vamos. Aí subimos a rampa, quando chegou lá, peguei um carrinho, peguei um, entreguei um a ela, empurrei esse também. Aí ela disse: mas lá em casa, meu filho, eu não preciso de nada. O que é que você está querendo fazer aqui comigo? Eu disse: entre nesse supermercado, minha mãe, e compre o que a senhora quiser.
porque agora eu tenho dinheiro para pagar, inclusive as goiabadas. Aí ele olhou para mim e disse assim: meu filho, não precisa disso. Para que fazer isso? Tudo que a gente viveu não foi bom? A gente aprendeu. Vamos para casa, é melhor a gente ir para casa. E aí eu entendi o que ela quis dizer e a gente foi para casa. Isso, eu estou contando essa história porque eu acho que talvez alguém que esteja ouvindo nesse momento, esse depoimento, entenda que muitas vezes as dificuldades que a gente enfrenta na vida é para fazer da gente pessoas melhores. Nós viemos aqui para exercer várias funções, mas principalmente a gente veio aqui para ser gente, para tornar a vida da gente melhor, para trabalhar, para ter coragem, para enfrentar as dificuldades que a vida impõe, porque no fundo isso traz ensinamentos para a gente. Qualquer que seja a dificuldade que você enfrente na vida, existe uma porta de saída. Você só precisa ficar atento para entender aonde está essa porta e o que é que você pode fazer para alcançá-la. Uma família, um lar, um verdadeiro lar, os irmãos, os pais. Isso tudo é uma célula que jamais essa célula será rompida, porque o dia que essa célula for rompida, acabou tudo. A família é a célula principal. Ia lá no puxão de orelha, numa bronca, num castigo, tudo isso que a gente passa, a intenção final é fazer a gente melhor. É para que a gente se torne pessoas melhores, homens e mulheres íntegros, honestos, educados e que tenha certeza absoluta que acima de tudo isso existe uma fé, existe um Deus, existe uma religião e isso é o bálsamo que alimenta a nossa vida. Quem não tem fé, quem não tem uma religião, é uma pessoa vazia. E aqui eu não estou falando assim, não quero nominar as religiões. Eu quero apenas dizer que vale muito a pena ter fé, vale muito a pena acreditar. Laércio Oliveira trocou Pernambuco por Sergipe. Em Aracaju, estudava ciências contábeis e tinha um emprego público, quando resolveu largar tudo para ir atrás do sonho de ter o próprio negócio. No início foi difícil, mas depois deu tudo certo. Em 1978 eu cheguei aqui em Aracaju. Um jovem com 18 anos de idade, sonhador, trazendo na minha bagagem apenas a educação que recebi dos meus pais. E um mundo todo para conquistar. Uma cidade diferente, pessoas diferentes, costumes diferentes. Mas alguma coisa me dizia que aqui seria o meu lugar. Deixei para trás meus irmãos, deixei para trás meu pai, deixei para trás minha mãe e a saudade que eu carregava comigo. E eu tinha a certeza de que era dali que eu precisava construir a minha vida. E fui muito bem acolhido, muito bem cuidado, muito bem tratado por meu tio, pela esposa dele, jovens, uma família em construção, e eu lá como um adotado dele. E aí ele arranjou um emprego para mim, eu voltei em Recife, pedi as minhas contas. Nesse tempo eu já não era mais office boy, eu já era um auxiliar administrativo, passei por ser auxiliar de pessoal, porque o curso de datilografia que eu falei lá atrás me colocava à frente de todas as vagas que surgiam na empresa que eu trabalhava.
Porque quando surgiu uma vaga, eu dizia, eu posso fazer esse serviço aqui. Aí o chefe dizia, mas isso aqui não é para quem é office boy não, porque isso aqui tem que saber fazer datilografia. Disse, mas eu sei fazer, e fui ocupando os espaços. A mesma coisa aconteceu exatamente aqui em Aracaju. Meu tio arranjou uma oportunidade para eu fazer um teste no escritório de contabilidade. E aí, quando eu cheguei nesse escritório, foi muito interessante essa história. Porque eu cheguei lá e disse, eu sou formado em contabilidade, está aqui o meu diploma, e eu sou datilógrafo. Aí a pessoa disse, você vai precisar fazer um teste. Eu disse, não tem problema, pode colocar qualquer máquina de datilografia aí que eu faço o teste. E aí o rapaz olhou assim para mim, e eu tenho uma impressão até hoje que ele achou que eu fui muito assim arrogante na forma de dizer, talvez até eu tenha me expressado mal, mas assim, naquele afã de vencer na vida, ele me desafiou e disse, você sabe datilografar mesmo? Aí eu disse, qualquer coisa que o senhor me der. Aí ele me entregou um balancete, que naquele tempo era feito à máquina de datilografia, e o balancete exigia uma habilidade extraordinária, porque tinha as colunas para fazer na máquina de datilografia era muito difícil, tinha que ter muita habilidade para fazer. Aí eu olhei assim para o escritório dele, era um escritório longo, com muitos funcionários. Eu disse, qualquer máquina dessa eu faço o teste. Aí ele disse, eu vou lhe dar uma máquina que eu recebi a semana passada, que eu comprei a semana passada. É aquela máquina ali. Aí eu disse, me dê 5 minutos de teste, para eu me acostumar com a máquina, para eu me adaptar. E aí depois o senhor me dá o que o senhor quiser que eu faça e pode contar o tempo. E assim foi feito, e eu acabei o teste na máquina que ele mandou fazer o teste, num tempo menor do que o que ele pediu, e tinha um erro de datilografia apenas. Ele olhou para o teste e disse assim, você pode ficar para trabalhar a partir de hoje, se quiser. Ou seja, eu estava honrando o sacrifício da minha mãe lá atrás, quando vendia o picolé e guardava o dinheiro embaixo do paninho da geladeira onde estava o pinguim. Lembram da história do pinguim que eu falei? Então assim, e aí foi uma sucessão de oportunidades. Vou lhes contar outra oportunidade, consequência do esforço da minha mãe lá atrás. Como eu já tinha me formado em contabilidade e ainda não tinha começado na faculdade, porque eu não tinha feito nenhum teste ainda, eu fui fazer aula num SENAC. E é tão legal, né, que hoje eu sou presidente do sistema Fé Comércio Sesc Senac de Sergipe. Hoje eu circulo pelo SENAC, pelos corredores onde eu fui aluno há tantos anos atrás, 1978, e nós estamos em 2019. O destino pautou isso. É tanto que os meus diplomas, os diplomas que conquistei fazendo um curso para tentar construir um futuro melhor para mim, eu faço questão de expor esses diplomas que estão exatamente ali, os 2 diplomas do SENAC, porque todo mundo que entra aqui, que pergunta, eu digo sempre, a minha vida passou por aqui. Passou por aqui. Eu sou presidente hoje, mas eu já fui aluno do SENAC. E aí, fazendo um desses cursos, uma vez, ao concluir o curso, o professor disse assim, eu fui informado hoje que existe uma vaga de mecanógrafo, que era uma profissão de uma máquina nova, contábil, na Codevasf. E o melhor aluno do curso aqui de mecanógrafo vai ser o aluno que vai fazer o teste na Codevasf. O curso transcorreu, se concluiu o curso. Para operar essa máquina, mesmo sendo uma máquina contábil, precisava de uma habilidade de um datilógrafo. Vocês imaginam quem foi o primeiro lugar? Fui eu. E eu fui fazer o concurso na Codevasf. E eu passei em primeiro lugar na Codevasf. E fui trabalhar como técnico em contabilidade da Codevasf para operar essa máquina contábil, a primeira que chegou aqui em Sergipe, e eu fui trabalhar lá, graças exatamente ao curso que fiz aqui no SENAC. Somente para vocês terem uma ideia, até então eu ganhava algo, em termos de hoje,
R$ 1.800, fazendo uma conta assim para que vocês entendam a discrepância de salário, como a minha vida cresceu. Quando eu fui trabalhar na Codevasf, eu ganhava R$ 6.000. Veja a evolução da minha carreira, como as coisas estavam acontecendo. Isso num percurso talvez de um ano. Mas eu continuei fazendo os concursos públicos. Eu já trabalhei no Correios e Telégrafos 2 vezes, passei num concurso 2 vezes. E a Codevasf, que foi o último deles, onde eu fiquei um período maior. Mas assim, eu queria, no fundo, eu não queria ser funcionário público. Eu não gostava dessa rotina de acordar todo dia, de bater o ponto, de chegar na empresa e fazer a mesma coisa todos os dias, todos os meses. Eu queria ser empresário, eu sonhava em ser empresário. E eu queria ter um negócio. Eu queria desafiar a vida, ou o tempo, todos os dias, para que eu tivesse uma oportunidade de ganhar muito dinheiro, de fazer as coisas que eu gostaria de fazer, de realizar os meus sonhos. E isso só seria possível se eu tivesse uma oportunidade de ser um empresário, porque era o caminho que eu enxergava para conseguir realizar todos esses sonhos. E eu fui perseguir meus sonhos. E eu pedi demissão da Codevasf para exatamente abrir uma empresa. E nesse período, isso já tinha se passado alguns anos, eu já estudava na faculdade, naquele tempo a faculdade de Tiradentes, eu fazia o curso de contabilidade e trabalhava no serviço público e à noite, porque eu abri a empresa mesmo estando trabalhando ainda na empresa pública. E vida que foi, as coisas foram andando, foram acontecendo. Eu saía do meu trabalho, ia para a faculdade e muitas vezes eu voltava ou não ia para a faculdade para ir para o escritório, uma salinha que eu tinha alugado no edifício Maiara, no centro de Aracaju. E quantas vezes eu saí de madrugada do edifício Maiara, naquele tempo, imagine, no calçadão da João Pessoa, porque eu passava horas e horas datilografando cartas oferecendo os meus serviços às empresas de Sergipe. E vou fazer uma revelação aqui, que talvez a pessoa não saiba até hoje. Eu mandei uma carta antigamente de uma empresa aqui chamada Telegipe, e o presidente era Sival Gomes. E eu mandei essa carta para lá, para Telegipe, e a Telegipe, através do setor de contratação de serviços, mandou me chamar, porque era uma associação que prestava o serviço lá, mas que queria ter esse contrato com essa associação estava acabando e queria contratar de fato uma empresa de prestação de serviços. E a Telegipe foi o meu primeiro contrato que eu tive, um contrato com um volume de pessoas maior. Foi exatamente a partir desses serviços na Telegipe, as primeiras faturas que recebi, que eu comecei a enxergar muito uma oportunidade de ganhar dinheiro com um resultado financeiro muito bom no final desse período, foi que eu peguei minha mãe e fui fazer aquela compra que eu contei a vocês há alguns momentos atrás. Então, assim, a Telegipe abriu uma oportunidade, a Deso foi uma outra segunda oportunidade que eu tive, da uma empresa começar a crescer e avançar. Paralelo a isso, eu fazia também administração de condomínios. E foi nesse momento, nesse período, nessa época, surgiu a terceirização no país. E eu criei uma fórmula de fazer administração de condomínios, onde o síndico não se envolvia com nada, só pagava a fatura. Tudo eu cuidava. Então eu vendi essa ideia para dezenas e dezenas de condomínios. Foi o grande boom para que surgisse o meu negócio, para que o meu negócio tivesse solidez e começasse a gerar resultados muito bons. Eu fui buscar conhecimento fora do estado de Sergipe, fui aprender outras práticas dentro da atividade que eu fazia, e era uma atividade simples, era administração de condomínios, limpeza e conservação e locação de mão de obra à época, era assim que se chamava na época. A empresa foi
Foi crescendo, a gente foi trabalhando e os resultados começaram a acontecer. E a partir daí eu voltei para Recife, não mais para como se eu estivesse voltando para casa, mas eu comecei a resgatar, a buscar a minha família para vir embora para Aracaju. Então, isso foi vindo aos poucos. Comecei a trazer meus irmãos para trabalharem comigo, trabalham comigo até hoje. Depois eu trouxe meu pai e minha mãe. Minha mãe relutou muito em vir embora, porque ela gosta muito de Recife, ela queria, no fundo, ela queria viver lá. Mas como a família toda já estava aqui, todos migraram para Aracaju, eles acabaram vindo todos. Eu não tenho mais nenhum irmão meu, todos os 7 moram aqui em Aracaju, cada um desenvolvendo as suas atividades e alguns deles trabalhando comigo. Mas foi uma época muito difícil. Tudo isso, quando você começa na vida, você enfrenta dificuldades. Quando a família não tem um orçamento bom, você enfrenta dificuldades. Quando você se torna empregado, você enfrenta dificuldades porque você não se acostuma com rotina. E eu volto a dizer aqui, para mim, bater o ponto era uma coisa muito ruim. Quando você é empresário, e aí tem uma passagem muito interessante. Quando eu me tornei empresário, eu me libertei. Pronto. Agora eu posso dormir quanto eu quiser, eu não preciso mais bater ponto e quem faz a minha rotina sou eu. Ou seja, vou trabalhar menos e ganhar mais dinheiro. Então, essa teoria não existe de jeito nenhum. De jeito nenhum. Pelo contrário, quando você se torna empresário, você trabalha muito mais e você tem a insegurança ao final do mês. Você não sabe se quando você for fechar o resultado, você não sabe se ganhou ou se perdeu. Por isso que é muito importante que se você pensa em empreender, de ser um empresário, comece com um negócio pequenininho, mas faça a conta. E quando sobrar, guarde, porque vai ter, em algum momento você vai precisar buscar aquela reserva que você fez, porque certamente vai chegar um mês onde o resultado não vai ser nada bom. E para a segurança do seu negócio, você precisa aplicar essas práticas muito simples. Porque no mundo dos negócios, não existe segredo, não existe fórmula mágica, não existe nenhuma equação e nada complexo. É como no orçamento doméstico. Só que tem o seguinte, você precisa, e esse é o grande recado que eu queria deixar aqui nesse outro momento, para quem começa a empreender, a enxergar uma oportunidade de fazer algum negócio. Respeite as pessoas que trabalham com você. Você não tem ali um empregado para você mandar ele fazer o que você quiser. Você tem ali um parceiro seu, uma pessoa que precisa se sentir motivado todos os momentos para produzir os resultados que você precisa. Você conquista isso motivando as pessoas. Você respeita primeiro, depois você motiva. Certamente os resultados virão. Os negócios prosperam. Família sempre unida. A atividade sindical classista. A política partidária. Nesta última parte do programa, Laércio Oliveira fala da ampliação dos negócios, fala da família, fala da liderança empresarial e do ingresso na política partidária, que já lhe deu 3 mandatos de deputado federal. Então, nesse momento, as empresas as coisas começaram a acontecer de uma forma muito positiva. E paralelo a isso, a família estava em formação. Os filhos já tinham nascido, os filhos estavam crescendo, ou parte da minha prole já estava formada,
E hoje eu tenho 4 filhos. Sou muito feliz com a família que tenho. A minha esposa, Adelaide Moura, é juíza aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Meus 4 filhos, um deles mora no céu hoje, chama-se Mariana. Ela faleceu alguns anos atrás, com 26 anos de idade. Mas Deus deixou comigo ainda Laura, que é a caçula, que tem 25, Nemias, que é advogado hoje, que tem 30 anos, e Luciana, que já tem a família dela, que é casada, tem 2 filhos, mora nos Estados Unidos. Então, a família caminha bem, graças a Deus. Nós temos uma interação total com todos eles, e mesmo vivendo momentos tristes com a perda da filha, mas isso também é bênção que Deus proporciona na vida da gente. Os filhos não são nossos, nós somos herdeiros, nós somos aquelas pessoas que Deus escolhe para nos deixar como tutores até o tempo que Ele quiser. Então a gente entende isso muito bem. Esse momento na vida da gente foi um momento muito triste em 2012, mas a gente se uniu, ficamos juntos. E a gente, claro, sente a saudade, sente a tristeza, mas vida que segue. E Deus dá o consolo, porque quando a gente fica fraco, aí minha esposa se fortalece um pouco mais, ou um outro filho se fortalece também, e a gente, nessa união de forças, a gente toca a vida e guarda as boas lembranças e os bons momentos. Então, assim, a vida seguiu, os negócios começaram a prosperar e a empresa foi crescendo, gerando emprego no meu estado, e eu fui uma pessoa que formei a minha vida depois de passar por tudo isso, por curso de datilografia, por contabilidade, por formação em ciências contábeis que eu não cheguei a concluir, que eu abandonei no último período, que eu tive que fazer uma opção de vida, ou tocava o meu negócio ou me formava. Naquele momento, importante para mim era o negócio. E eu abandonei a faculdade, não voltei mais lá porque quis que os negócios se concretizassem, que se consolidassem. E aquela era a chance que eu tinha. Depois que as coisas se consolidaram, eu voltei para a faculdade mais uma vez, aí fui fazer o curso de administração de empresas com especialização em recursos humanos. Então, eu sou formado em administração de empresas hoje, na FANESE, fiz parte da primeira turma da FANESE e depois fiz uma pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas em gestão empresarial. E aí a vida já estava se formando de uma forma muito, muito melhor, com várias oportunidades na vida. E aí a geração de emprego foi uma coisa que se acelerou muito. E eu fui o condutor de todo esse processo de geração de emprego até hoje. Então, as empresas hoje são mais de uma, eu atuo em várias áreas do negócio, me afastei das empresas em 2011, porque eu venci as eleições em 2010, mas perdi em 2006, é bom que se diga. Em 2010 eu venci as eleições, em 2011 eu comecei a exercer o meu mandato quando me afastei de todas as empresas dos negócios, porque não é permitido que quem seja empresário não pode exercer administrativamente os seus negócios exercendo um cargo público. Mas os negócios acontecem de uma forma muito positiva hoje, e hoje eu tenho 5.000 funcionários, quase perto, um pouco mais de 5.000. Então, trabalho nas áreas de serviços terceirizáveis, vigilância patrimonial, administração de condomínios, controle de praga. Tenho uma pequena indústria de uniformes, uma empresa de agronegócio recentemente, adquirida recentemente. E hoje nós somos uma empresa com mais de 35 anos, aqui em Sergipe, uma empresa consolidada, reconhecida por todos, respeitada pelo que faz, porque a regra é aquela que eu contei a vocês um pouco mais atrás. O respeito a todos aqueles que trabalham comigo é a marca principal. E eu tenho certeza absoluta que eles se sentem seguros lá.
e eu carrego comigo a certeza de que muita gente doou a sua vida por minha empresa. E isso me traz um orgulho danado, me traz uma satisfação muito grande, porque eu tenho funcionários que têm 30 anos que trabalham comigo. E lembra aquela historinha que eu contei dos 10, mas eu e meu sócio que fomos fazer a limpeza do Hiper Bom Preço? Um daqueles tem 30 anos, trabalha comigo até hoje. Outro se aposentou há uns 2 anos atrás, nós fizemos uma homenagem a ele. Então, essa etapa da vida, essa etapa empresarial, caminha muito bem, com dificuldades, com desafios, todos os dias, mas perseguindo o resultado, fazendo uma gestão eficiente, equilibrada, uma gestão com muito rigor, com muita disciplina e levando assim a nossa marca, que é o nosso orgulho do que a gente faz para todos os cantos, inclusive fora do nosso estado. Paralelo a isso, seguiu-se a atividade empresarial classista, a atividade sindical classista, que é a atividade que me conduziu para a ação mais com um ajuntamento de pessoas pensando o associativismo. E essa é o núcleo principal que migrou depois para uma ação político-partidária. Eu fui líder do setor de serviços aqui em Sergipe, fui presidente do sindicato há muitos anos atrás, e fizemos um trabalho importantíssimo aqui no nosso estado, mais uma vez com a participação do SENAC, porque naquele tempo que eu comecei a prestar serviços, veja que negócio interessante. Os trabalhadores que são hoje agentes de limpeza eram chamados de servente, de peão, de Dona Maria do cafezinho, seu João da vassoura. Quando eu comecei a atividade em 1983, era assim. As pessoas, os trabalhadores envolvidos nessa atividade de limpeza e conservação principalmente, não tinham reconhecimento, não tinham valorização e ganhavam simplesmente o salário mínimo. E não era possível viver assim, era preciso fazer algo mais, era preciso reconhecer o trabalho deles e valorizar o trabalho deles. Eu fiz uma cruzada no estado de Sergipe inteira, trabalhei junto ao Ministério do Trabalho e trabalhei também juntamente com o sindicato para que a gente trouxesse dignidade a esse trabalhador. E hoje, no Brasil todo, por um projeto que desenvolvi no SENAC daqui de Sergipe, todos os trabalhadores envolvidos na atividade de limpeza e conservação hoje são chamados de agentes de limpeza. Agentes que transformam qualquer ambiente onde eles tenham a oportunidade de atuar. O Brasil todo reconhece essa atividade hoje como uma atividade de agente de limpeza, fruto de todo esse esforço. E esse esforço me levou a ser reconhecido nacionalmente, a tal ponto de ser escolhido como presidente da Federação Nacional das Empresas de Serviços e Limpeza Ambiental. Nesse contexto, já sendo assim, um empresário do setor de serviços com conhecimento e um reconhecimento nacional, é que entra o contexto político partidário. Até então, não tinha envolvimento nenhum com a política partidária e ela só aconteceu em 2006, quando eu fui candidato a primeira vez, a convite do Dr. Albano Franco, e eu disputei as eleições pelo PSDB e eu perdi a eleição em 2006, mas consegui uma suplência em 2008 e aí em 2010 fui disputar as eleições outra vez e aí venci as eleições, fui o segundo deputado mais votado e isso se repetiu em 2014 e em 2018. Hoje eu sou com muito orgulho, deputado federal pelo estado de Sergipe. Sou um agente público que defende os interesses do setor produtivo nacional, trabalho pela geração de empregos como minha principal bandeira, tentando construir oportunidades e ajudar o meu país e o meu estado a serem, meu país a ser um país que promova desenvolvimento, porque consequentemente a isso nós temos as outras coisas que a sociedade tanto precisa. E no meu estado, para que meu estado seja um local melhor
para todos os sergipanos, independentemente de credo, de partido, ou seja lá o que for. Isso é um pouco daquilo que eu faço, daquilo que eu procuro fazer, daquilo que o destino colocou diante de mim. E isso eu faço com muito carinho. Tenho experiências assim maravilhosas, conheci centenas e centenas de milhares de pessoas que entendem a minha proposta, que entendem o meu trabalho, que sabem da minha lealdade, dos meus princípios, dos meus valores, da minha crença, daquilo que eu defendo, das posições que tomo, porque na vida, minha gente, a gente precisa ter clareza das nossas atitudes. Você ser honesto, você procurar ser honesto é uma obrigação que nós temos. Isso não existe troféu e nem honraria nenhuma para isso. Porque a nossa concepção de vida e aquilo que a gente aprende dos nossos pais, qualquer pai e qualquer mãe, são esses os princípios que a gente carrega. De ter uma vida de honestidade, de respeitar os mais velhos, sabe? De ter educação ao entrar, ao sair, ao sentar e ao levantar. Esses são os valores básicos que a gente aprende. No mais, quando a gente engrossa o nosso pescoço, como se diz, quando a gente se torna independente, volto a dizer o que eu disse no começo. A gente tem a liberdade de construir o nosso destino, de fazer o nosso futuro da forma que a gente achar melhor, da forma que a gente acreditar ser o melhor para a nossa vida, em primeiro lugar, para poder colocar em prática tudo aquilo que a gente um dia aprendeu na convivência não só com a família, mas na convivência com os amigos. Reconhecer a importância dos amigos, valorizar os amigos acima de qualquer coisa, valorizar a família, criar a célula que protege exatamente a família de todas as adversidades que o mundo muitas vezes coloca diante da gente e saber superar as dificuldades. Como a minha família soube superar a nossa dificuldade, que veio em forma de sofrimento, sabe? Ainda hoje a gente sofre, claro que a gente sofre, nós somos humanos, mas Deus, quando a gente busca a Deus, Ele dá o consolo que a gente precisa, para que a gente consiga viver dias melhores, na intenção apenas de procurar continuar fazendo o bem acima de qualquer coisa, olhar o nosso semelhante como alguém que a gente pode servir, porque melhor do que ser servido é servir. Um dos dias mais felizes da minha vida foi o dia que eu tomei posse. Logo em seguida, ao final da solenidade, já era noite e eu recebi a visita de um amigo que me deu uma caneta. E depois ele foi embora e eu fiquei num gabinete, os convidados, minha família toda, meu pai e minha mãe já tinham ido para o hotel e eu fiquei lá, porque era o primeiro dia e eu queria ficar sozinho um pouco num gabinete. E eu tive a felicidade do gabinete que fiquei, a gente tinha uma visão extraordinária do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto. Então, eu fiquei olhando para aquele lugar e fazendo uma reflexão sobre a minha vida, tudo que eu passei, tudo que eu vivi, os momentos difíceis que passei, as vitórias, as derrotas, o aprendizado. E naquele momento eu estava ali revestido e protegido por parte considerável da população do meu estado que me dava a oportunidade de sentar em uma cadeira para exercer o mandato. E mais ainda, eu estava com uma caneta na mão e aquela caneta, a partir da minha atitude, ela poderia construir dias melhores para o povo brasileiro e para os sergipanos especificamente. Aquele momento foi um momento assim muito feliz e muito emocionante. O que a gente vive hoje é um momento muito difícil da política, a política desacreditada, mas assim, eu queria dizer a você que você não perca a esperança. Essa descrença implantada nos corações de tanta gente, ela precisa se dissipar a partir do momento que você acreditar que dias melhores virão, que o nosso governo vai ser um governo bom, que o nosso país é um país maravilhoso para você,
e para a sua família, que as oportunidades estão aí, que nós vamos retomar o crescimento do nosso país e do nosso estado, que todos nós teremos oportunidades desde que a gente resolva fazer a nossa parte. A nossa parte. Então, assim, esse é um momento onde todos precisam dar uma contribuição. Mudanças profundas virão no nosso país. Mudanças que vão mexer com a sua vida, que vai mexer com a minha vida, mas acima de tudo que vai transformar o nosso ambiente para que nós tenhamos mais saúde, habitação, emprego para as pessoas. E a minha carreira de vida toda focada na geração de emprego me traz assim a certeza, e eu sou convicto disso. As pessoas não precisam de políticas sociais. Elas são importantes, mas desde que ela aponte o caminho de saída. A política social é importante em um determinado momento, mas se você sair da sua casa, cruzar a primeira esquina e encontrar uma placa numa indústria, numa loja, seja lá onde for, dizendo precisa de empregados, e ali você encontrar a oportunidade para você exercer a sua atividade dentro daquilo que você sabe, você procura saber aonde é a porta de saída de uma política social. Aí você vai viver melhor, porque a Bíblia diz que feliz é o homem que tira do seu suor o sustento seu e da sua família. Seja feliz. O Memórias de Sergipe vai ficando por aqui. Obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.